Paz do Senhor. Tome um assento, muito obrigado. Presença de Deus. Quantos quem de vocês já sentiram a presença de Deus? Duas dificuldades e um cuidado. Primeiro, falar para vocês após o almoço. Não é fácil. Segundo, falar para mulheres. Eu disse ontem, eu vou repetir, eu não sou Maria, mas eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado entre as mulheres. E Deus já me colocou nesse estreito por algumas vezes. O cuidado é você não ficar com um jeito feminino, né? Só tem mulher. Senão você fica com uma demônia própria. Você encontra as mulheres sempre juntas na Bíblia, né? Até na contagem, após a saída do Egito, as mulheres estão juntas na contagem. As mulheres estão orando juntas sob o comando de Esté, lembra? As mulheres juntas choravam. E eu acredito piamente que Jefté não matou a sua filha, tá? Mas ele a destinou para que nunca se casasse, uma vez que o desejo de toda moça era se casar e ter filhos. Então, as moças iam chorar esse voto que Jefté cumpriu. As mulheres juntas foram despedidas por Neemias, lembra? As mulheres juntas serviam o ministério de Cristo. As mulheres juntas foram ao sepulcro. E só eu estou aqui no meio das mulheres hoje. Mas é honra e gratificante. Deus falou muito comigo. Eu estava ontem aqui, eu fui poderosamente ministrado de forma masculina, tá? Macho. E hoje com a palavra das pastoras, as Simones, né? Tá pensando que eu não estava vendo? Eu estava. Então eu acho que o que vocês precisam agora é só da sobremesa. Porque se essa conferência acabasse, terminasse agora, eu acredito que vocês já estariam realizadas, felizes. Eu preciso glorificar a Deus pela vida do pastor Paulo, pela pastora Grace. Respeito muito o que vocês carregam de Deus. E eu sei que isso tudo aqui tem um propósito. Deus trabalha com propósitos. E como disse ontem, eu repito, não deixe que nada escape. Faça valer a pena cada momento, cada ministração, tudo que Deus está falando ao coração de vocês. Eu quero ler Êxodo capítulo 15, versículo de número 20, por favor. Êxodo 15, versículo de número 20. A minha mensagem vai ser mais ou menos assim como a mensagem de Jonathan Edwards, que eu projetei algo para falar para vocês e Deus vai falando ao nosso coração. Se você perceber que eu estou tendo algumas dificuldades aqui, não é por conta das minhas habilidades, até porque eu não sou um erudito, eu sou um ignorante atrevido, essa é a verdade. Mas esse ano, e hoje Deus usou duas pessoas para falar comigo. Às vezes a gente não dá explicação do que está se tratando, e uma pessoa foi a Rebeca e a outra pessoa foi a pastora Simone. Você não diz o que está acontecendo, mas e também não é preciso você falar. Mas esse ano para mim foi um ano assim muito difícil. Devido à minha correria frenética, o ministério itinerante é um ministério assim que você anda muito sozinho. Jesus exerceu esse ministério de itinerante. Você sempre está só em algum lugar, num hotel, na casa de alguém. Eu que gosto muito de estar no quarto, eu pouco saio.
Então é uma vida praticamente solitária. Eu estou feliz mesmo quando eu estou em casa, na minha cama. A melhor cama é a minha cama, a melhor comida é a comida da irmã Helen. A minha felicidade está na minha casa, no meu lar. E devido a essa correria existe um estresse. Eu não tenho nenhum tipo de depressão, nenhum tipo de ansiedade, mas estresse, ele envolve a nossa vida, é o tempo presente, é um tempo de doenças do século da pós-modernidade. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu comecei a tomar um certo remédio para dormir chamado de Zolpidem. Isso, e eu não sabia que isso tinha uns efeitos assim contrários, colaterais, que te produz esquecimento. E ultimamente eu tenho estado muito esquecido. Só para você ter uma ideia, eu cheguei em casa de viagem esses dias e eu fui para o 15º andar, bater na porta de um cara 2 horas da manhã. E o rapaz levantou e eu não vi mais nada. Eu cheguei em casa, minha esposa, eu fui deitar e quando foi no outro dia, estava esse problema para resolver e eu não estava me lembrando de nada. Então orem pela minha mente, porque eu trabalho com isso aqui, tá? 2 coisas importantíssimas para a vida de quem ministra: a mente e a fala. Eu já fui vítima de problemas nas cordas, quase que eu passo por uma cirurgia. Fiquei 1 mês mudo, não fiz uma cirurgia porque um amigo meu, talvez até vocês conhecem, que é o Nani Azevedo, um cantor, ele disse: Dene, não faz cirurgia, não mexe com isso. Eu comecei a trabalhar com fonoaudiólogo e fazer exercícios, e aí eu melhorei. E às vezes você valoriza muito o que você tem quando você perde, sabe? Então, orem pela minha vida, pela minha mente, orem pela minha casa. Vamos ao texto, por favor. Então, vou discorrer aqui com paciência, até porque eu não vim aqui para provar nada para vocês. Eu vim aqui só compartilhar essa palavra com vocês. Uma vez que já fomos tremendamente ministrada por essas mulheres. Irmãs, eu acredito muito em vocês. Eu acredito muito em vocês. Pastora Grace, eu acredito muito em você, pastora. Eu acredito muito no seu ministério, pastora Simone. Está na cara de vocês que vocês carregam algo extraordinário de Deus que você pode mudar. Pastora Andréia, a outra pastora ali, com a cara lá da Espanha. Simone também, não é? A outra que falou de manhã também, falou de manhã, eu ouvi a palavra das duas. Então, eu creio que vocês carregam muito de Deus. E não só essas mulheres, é porque Deus estabeleceu mulheres como liderança também, gente. Então, ao contrário de que alguns pensam que Deus é machista, que Deus só escolheu homens, é mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. E a gente começa a entender sobre isso, não a partir de Eva, mas vamos falar a partir de Miriam, 15 e 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Vamos repetir, eu vou interagir com vocês um pouco, porque eu sei que vocês estão com sono, né? Existe um aminoácido, principalmente em alimentos, que produz isso aí, sono, e eu sei que vocês estão com sono, só que vocês não vão dormir nessa tarde, porque eu não vou tá? Então vamos ler juntos, 3, 2, 1. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres e dançando. A minha tradução diz: atrás dela com tamboris e com danças. Quando vejo as mulheres da Bíblia ocupando posições estratégicas de influência e de liderança, sendo colocadas meticulosamente no lugar certo e na hora oportuna, eu percebo como Deus valorizou a mulher em todos os tempos. Percebo a maneira maravilhosa como Deus a vestiu de força e dignidade. Ele vestiu também de autoridade diante de diversas situações, conciliando obediência e submissão. Deus, em seu gracioso plano de salvação, envolveu mulheres das mais variadas classes em suas mais variadas ocupações, numa época em que pouco ou nenhum valor se dava às mulheres, e assegurou que seus nomes e seus feitos ficassem registrados por testemunho para as próximas gerações, em suas mais variadas ocupações.
lembre-se que você é maior do que o seu título, tá? Você é maior do que o seu título. Você pode ser pastora, você pode ser diaconisa, você pode ser blogueira, você pode ser empresária, você pode ser modelo, você pode ser empreendedora, você pode ser uma profissional liberal, você pode ser uma cuidadora, você pode ser uma médica, mas lembre-se que você é maior do que o seu título. Você carrega algo extraordinário de Deus dentro de você. A passagem que lemos em Êxodo capítulo de número 15, ela é parte de uma narrativa bíblica e de um acontecimento que eu considero e classifico como um acontecimento profético que exerceu influências em todos os tempos bíblicos e que exerce influência principalmente no nosso tempo. O cântico da profetisa Miriam sucedeu o cântico do seu irmão Moisés, ou seja, ela cantou após o canto do seu irmão Moisés, após passarem pelo Mar Vermelho. Foi um grupo de mulheres que juntou-se a Miriam, a irmã de Moisés, e juntas cantaram este belo cântico ao Senhor, que os tirou da terra da escravidão. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam, versículo 21, lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. É muito possível que a partir daqui tenha surgido um movimento profético, uma linha profética, um fio profético chamado de filhas de Sião. Repete após mim: filhas de Sião. As filhas de Sião foram mulheres que, unidas a Miriam, somavam no ministério, tendo gabarito perante a liderança. Elas eram importantes dentro da liderança, fazendo parte dessa liderança. Por isso que Miqueias, no capítulo 6, Miqueias 6, versículo de número 4, olha o que o profeta Miqueias diz. Isso aqui é enfático. O profeta diz: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti, não só Moisés, mas Moisés, Arão e Miriam. Repete após mim: Moisés, Arão e Miriam. Miriam era parte da liderança, com certeza, assim de forma ativa, principalmente lidando com a parte feminina. Aqui você presta atenção num detalhe: a importância de Miriam em liderar dezenas de milhares de mulheres. Para ser assim bem simples na minha fala, eu sei que alguns historiadores dizem que saíram do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Alguns dizem que cerca de 2 milhões de pessoas. Outros acham que isso aqui foi apenas uma hipérbole. Mas vamos dizer que o que o texto diz é: haviam cerca de 600 mil homens de pé. E isso com relação aos homens que empunhavam uma espada, um homem capacitado para a guerra, fora os meninos mais novos. Isso significa que esses homens que empunhavam uma espada, a maioria deles eram casados, tinham esposas. Isso significa que Miriam estava na liderança de dezenas de milhares de mulheres. Então Miriam era muito importante. Ela era tão importante que em um certo momento o Senhor teve que punir Miriam, porque Miriam estava se envolvendo juntamente com Arão em assuntos fora das suas competências. Como assim, pastor? Números 12, versículo de número 1. Olha que está escrito: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Eles começaram a murmurar contra Moisés por conta da mulher cuxita que Moisés havia tomado como esposa. Observe que Miriam era tão relevante na liderança no período da peregrinação no deserto, que Deus teve que se intervir e deixá-la leprosa. E o motivo não foi porque Miriam era a irmã mais velha de Moisés, é porque Miriam estava se colocando em pé de igualdade com seu irmão.
E é por isso que Deus a deixa leprosa. E a lepra é um problema. Pessoas que desobedecem à sua liderança, a lepra vem sobre... A lepra se apega às pessoas desobedientes, porque a lepra é o resultado da nossa intromissão, dos nossos pecados, em lugares, jurisdição, que não é da nossa competência. Não se metam em questões que você não foi chamada. Não se envolva em questões alheias. Não se envolva. E desculpe, eu sei que é difícil, eu vou ter muito cuidado aqui, porque eu sou homem e vocês são mulheres, então é mais fácil para mim falar de vocês. Isso é verdade, eu estou errado? Isso aqui é mais fácil para mim falar de vocês. Mas a mulher, é verdade, ela tem mais um toque de ouvir mais, de falar mais, é verdade. E Miriam estava falando muito contra Moisés, inclusive se colocando em pé de igualdade com Moisés, e é por isso que Deus manda a lepra na vida de Miriam. E sabe o que aconteceu? Os hebreus tiveram que parar por 7 dias no deserto. A pessoa leprosa atrapalha a marcha da comunidade, porque aquela comunidade teve que parar em pleno deserto por 7 dias para cuidar de uma pessoa que estava leprosa. Porque aquilo que acontece com você também afeta todos os demais. Nós somos membros de um corpo, e esses membros precisam estar em atividade. Vocês não lembram do rei Uzias? O rei Uzias foi um dos mais poderosos reis de Israel. As catapultas de lançamento foram criadas por Uzias. Uzias era extraordinário no seu tempo, no tempo do rei Isaías. Esse homem teve poder e prosperidade crescentes. Ele era um rei extraordinário. Riqueza havia no seu reinado. Só que Uzias, no capítulo 26, versículos 16 a 19, 2 Crônicas, diz que um dia Uzias achou por bem assumir o ofício de sacerdote, porque ele quis entrar no lugar santo do templo para queimar incenso no altar do incenso. E isso não era de competência do rei, era do sacerdote. Mas o rei achou por bem que podia oficiar, inclusive o ofício de sacerdote. O que é que ele faz? Ele pega um incensário, enche de brasa e se dirige ao altar do incenso do templo, porque era necessário entrar pela porta, né, que tinha um reposteiro, passava pelo altar dos holocaustos, a bacia, 5 colunas, aí havia na direita a mesa dos pães, à esquerda o castiçal de ouro, e entre o santo e o santíssimo, antes das 4 colunas, havia o altar do incenso, local que o sacerdote queimava o incenso. E o rei achou por bem de ir para lá queimar o incenso no altar do incenso. Foi quando a lepra lhe saiu, e apressuradamente um dos sacerdotes entraram lá para retirar Uzias. E ele era o rei, gente. Ele era o rei, mas estava se envolvendo em um departamento que não era da competência dele. Lembra de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24? Paulo deixa claro o ofício de cada um de nós, quando diz: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Você precisa estar na posição que Deus lhe chamou. Só para interagir com vocês, porque eu estou vendo que a gente já está pendendo a cabeça assim. Fala para alguém aí, para 30 pessoas. Fala para alguém aí, fica na posição que Deus te chamou. Não seja uma mulher desobediente. Você carrega uma herança de Deus. Você carrega algo de Deus, e você tem um legado para você deixar para as próximas gerações, para seus filhos, por exemplo. Miriam ensina muito a mulher de Deus sobre o chamado. Sim, Miriam ensina muito a mulher de Deus sobre o chamado, e ensina também a não se envolver em determinadas questões. Contudo, na Bíblia, as mulheres de Deus sempre exerceram funções específicas, e muitas delas foram exemplo de superação. Não esqueçam vocês, mulheres, que a Bíblia também menciona mulheres muito más, que deixaram um legado de idolatria, de perversidade, sim, de malignidade.
Eu posso citar aqui a mulher de Potifar, uma mulher caluniadora, que se aproveitou da autoridade que tinha para caluniar alguém que não se submeteu a ela. Eu posso aqui citar a esposa de Ló. Quem olhava para a esposa de Ló, jamais diria que a mulher de Ló carregava dentro dela uma paixão e que seu coração estava preso aos costumes e à cultura de Sodoma. E Deus, que é inteligentíssimo, Deus conhece o coração do homem. Deus só disse assim para Ló: escapa-te por tua vida. E eles estavam tão presos a Sodoma que foi necessário Ló agarrar um nas mãos dos outros para fugir de Sodoma. Mas Deus havia recomendado: não olhem para trás. Se Deus não tivesse dito isso para a mulher de Ló ou para a família de Ló, jamais saberíamos quem era a mulher de Ló. Foi quando ela olhou para trás, porque olha para mim, seria muito fácil quando o fogo começou a cair em Sodoma, todo mundo fugir de Sodoma, sim ou não? Se começar a cair fogo aqui dentro, o que é que você vai fazer? Você sai e dá uma voadora na parede aqui, quebra a porta, todo mundo vai querer fugir daqui, sim ou não? Você, se Londres estiver pegando fogo, o que é que você vai fazer? Você vai cair dentro do rio, ou você vai dizer: eu vou morrer queimada, porque eu quero ser mártir. Você não vai fazer isso. Por que o povo de Sodoma não fugiu? Irmãos, Deus é inteligentíssimo. Primeiro Deus mandou o enxofre. Como o enxofre é mais leve que o ar, eles começaram a ingerir o enxofre. Eles inspiravam e o enxofre começou a penetrar no cérebro, bloqueando o cérebro. E como no cérebro está toda a coordenação motora, aqueles homens ficaram embriagados. Uma linguagem baiana e bem vulgar, eles ficaram muito doidos, sabe? Eles não tinham o comando do cérebro. Ele queria andar, mas eles estavam asfixiados, sabe? Foi quando Deus mandou fogo e matou todos, ninguém escapou. A esposa de Ló olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. E é uma recomendação de Jesus, sabia? Lembrai-vos da mulher de Ló. É um dos conselhos mais extraordinários de Cristo para as mulheres. É quando ele lembra da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela estava com o coração preso às coisas de Sodoma. Pastor, por que ela se transformou numa estátua de sal? Ou Deus a transformou numa estátua de sal? Porque nas campinas de Sodoma havia sal. Você é o que o seu coração está preso. O tesouro da mulher de Ló era Sodoma. O tesouro da mulher de Ló era Sodoma. E Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Diferentemente da mulher de Samaria, junto ao poço, lembra? Que foi ao poço na hora do meio-dia, na hora em que as mulheres samaritanas não iam ao poço, mas o Espírito Santo, ele convenceu a mulher a ir ao poço. E quando ela encontra com Jesus, a princípio não foi nada bom aquele encontro, porque ela chegou ali e viu que ele era judeu e não conversou absolutamente nada com ele. Mas Jesus pede-lhe um pouco de água e ela diz: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede de beber? Era tu que me pediria e eu te daria água a jorrar para a vida eterna. Isso aqui é paradoxal, irmãos, porque a mulher está com um cântaro cheio de água e ela está com sede. Ela tem um cântaro cheio de água, mas ela está com sede. E quando Jesus se revela para esta mulher, a Bíblia diz que ela foi anunciar Cristo na cidade. É uma das primeiras missionárias. Só que ela não levou o cântaro, porque o cântaro é um símbolo do nosso coração. Ela deixou o coração junto à fonte. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Seu coração sempre tem que estar perto de Cristo, próximo de Cristo. Mas não é apenas uma mulher chamada mulher de Ló, porque a Bíblia não dá o seu nome. A Bíblia também fala de uma mulher má chamada Jezabel, maldita, impiedosa. Fala de Atalia, mulher assassina, que destruiu seus herdeiros e um legado. Atalia, a mulher mais assassina da Bíblia. A Bíblia fala da bruxa de Endor.
de Endor, uma mulher feiticeira que adorava o diabo. A Bíblia fala de Dalila, que tinha a arte da sedução. A Bíblia fala de Gomer, a prostituta. A Bíblia fala de Herodias, mulher que odiava os profetas. Não é dessas mulheres que eu quero falar. Todas essas mulheres deixaram um legado de malignidade, de perversidade, de idolatria, de toda sorte daquilo que não presta. Eu quero falar das mulheres que deixaram um legado e que carrega algo profético dentro de si. E essas mulheres da Bíblia foram profetisas, auxiliadoras. Sim, elas foram intercessoras, cantoras, pastoras de ovelha. Levante a mão direita comigo, repete após mim: profetisas, auxiliadoras, intercessoras, cantoras, pastoras de ovelha. Eu não sei no que você se encaixa, mas você se encaixa em alguma coisa aqui. Você foi chamada para alguma coisa, porque você carrega algo de Deus. Só para você não dormir, levante a mão de novo, diga glória a Deus. Além de profetisas, além de auxiliadoras, além de intercessoras, além de cantoras, além de pastoras de ovelha, a Bíblia fala de uma chamada Esté, que exerceu o ofício de sacerdote. Quando entrou na presença do rei Assuero, você sabe que aqui a gente encontra uma das mais extraordinárias tipologias do Antigo Testamento em matérias de gente, que é Esté, Assuero e Vasti, Amã e Mardoqueu. Sabiam disso? Porque Esté aqui, ela não é Esté, ela é Radassa. Ela é uma prisioneira no mundo persa, dentro de uma cultura persa. Depois é que ela é Esté, estrela de grande beleza. Lembra quem era você? Você era cativa, você era presa, mas olha só quem você é agora. Rainha, a Vasti aqui é um tipo da nação de Israel que rejeita o rei. E Esther aqui é exatamente o papel da igreja, porque a igreja exerce um sacerdócio. Ela exerce um sacerdócio. A igreja exerce um sacerdócio. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. As mulheres carregam princípios divinos para exercerem papéis incríveis na história. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de duas mulheres importantes da Bíblia. Uma é a Débora. Repete após mim: Débora. Débora, que era a esposa de Lapidote. Débora, a esposa de quem? Às vezes a mulher vem primeiro o nome da mulher para depois o marido. Sabia? Que chique, não? Isso significa que a mulher exercia uma liderança, uma função de liderança. Primeiro aparece Débora para depois Lapidote. Débora era uma juíza. Olha o peso desta mulher. Ela era uma juíza. E nesse tempo Jabim, o rei dos cananeus, escravizou os hebreus por 20 anos. Escravizou os hebreus por 20 anos por causa dos pecados dos filhos de Israel. E Deus permitiu como punição os filhos de Israel serem escravos dos cananeus por 20 longos anos. Jabim tinha 900 carros de ferro. E tinha um capitão implacável por nome Sísera, temido por todos. E nessa época, Débora julgava debaixo de um pé de árvore que levava o seu nome. E sempre os homens, o povo subia até essa palmeira de Débora para receber conselhos e orientação dela. Olha a capacidade desta mulher. Olha o que esta mulher carregava de Deus. Juízes 4, versículo 4 a seguir. E Débora era uma filha de Sião, que assim como Miriam também cantou, tá? Ela cantou, ela entoou um cântico a Deus. O versículo 5 diz que ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E ela mandou chamar a Baraque,
filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, Baraque, o Senhor Deus de Israel não deu ordem a você, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma consigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. Esse homem, por nome Baraque, era um capitão do exército das tribos do norte da região de Naphtali. Só que ele temia. Observe que a orientação que Débora está dando aqui para Baraque é exatamente dizendo que o Senhor já havia falado com ele, que ele tinha que sair na peleja contra Jabim. Só que Baraque temia o exército de Jabim e o capitão Sísera, que estava no comando desse exército, que possuía 900 carros de ferro. E quando Baraque vai à presença de Débora, o que ele diz para Débora é que ele não iria na batalha se caso Débora não fosse com ele. Débora precisava estar presente na batalha. Caso Débora não fosse, Baraque disse que não iria com Débora à peleja. O versículo de número 9 do capítulo 4 diz: e disse ela a Débora: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. Olha só o que está acontecendo aqui. Débora disse para Baraque: eu vou contigo, mas você não terá a honra de matar Sísera. Quem vai matar Sísera sou eu. Na verdade ela não disse eu, ela disse: quem vai matar Sísera é uma mulher. É uma mulher. Eu estou vendo ainda a gente dormindo aqui, tá? Levanta a mão de novo só para não dormir. Cuidada com demônia própria, viu? E a Bíblia diz que Débora se levantou, pastora Simone, pastora Grace, o texto diz que Débora se levantou. Versículo 9 do capítulo 4. Débora se levantou. Sabe o que significa se levantou aqui em hebraico? Ela se prontificou. Se prontifique. Se levantou aqui vem de uma raiz hebraica, de uma pessoa que tem uma certa dificuldade, mas ela se disponibiliza a vencer aquilo. Se levante nessa tarde, se levante nesta conferência. Você que está prostrada, você carrega algo poderoso de Deus. Levante a mão de novo para não dormir. Dá um grito de aleluia para o Senhor. Levanta a mão aqui, meu filho, fica em pé aqui. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Bate na mão de alguém para ficar vermelho e fala: se levante. Se levante para a guerra. Se levante para a peleja. Uma das maiores armas de Satanás, sabe qual é? Pergunte qual? Desânimo. O desânimo, pastor Andréia, é uma das maiores armas de Satanás. Ele atrofia, o desânimo atrofia todas as faculdades, todas as reações. E o desânimo é irmão gêmeo do medo. Por isso que a Bíblia diz: não temas. Não temas. Débora se levantou. Repete outra vez: Débora se levantou. É só para interagir com vocês, senão vocês não vão dormir. Eu prometo. I promise. Você não vai dormir. Fale para sua irmã Iva: levante-se. Eu sei que a guerra é grande. Tem 900 carros de ferro. Você sabe por quê que a Bíblia fala de carros? Fala de poder aquisitivo, poder bélico de batalha. Sabe quando a Bíblia fala de cavalos? Fala de força. É por isso que Deus proibiu os filhos de Israel multiplicar cavalos para si. Sabia disso? Deuteronômio 17:16. Era um princípio. Pastor, os filhos de Israel não podiam ter cavalos? Podiam, mas não podiam ter muitos cavalos. Por quê? Porque quem tinha muito cavalo ia para a guerra confiando nos cavalos. Iam para a guerra confiando nos cavalos, na força. Não lembra do Salmos 20, versículo 7? Uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Pastor Paulo, o mesmo salmo diz: uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos. A palavra em pé aqui, pastora Grace, significa pronto para a guerra. E aqui não é pronto para a guerra confiando no carro, é confiando em Deus. E o Senhor é o varão que peleja. Deus está pelejando. Pastor, o que é que Deus está esperando? Que você se levante. É só isso. Só se levante. Se levante. E Débora se levantou. Deus só está esperando você. Bater, bater, abrir-se-vos-á. Chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim. É um dos versículos mais que, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei com raiva. Porque Jeremias está preso, sabe? E Deus sabe que Jeremias está preso, e Deus está dizendo: clama a mim. Mas tu já sabe. Sabe o que significa clamar em hebraico? Cará. É o quê? Sabe o que é cará? Grite desesperado. Sabe o que é cará? É um verbo hebraico que significa, sabe o quê? Peça como se fosse uma criança. Uma criança de peito que quer mamar. Quando que uma criança de peito para de chorar? Eu saí dos Estados Unidos um dia num voo Nova York, São Paulo. Atrás de mim, 2 poltronas, um menino no colo. Eu descobri esse texto no dia. Minha irmã, a mãe estava dormindo, acho que ela tomou algum remédio, não sei. A mulher dormiu e aquele menino acordou ali por volta de umas 2 e pouca da manhã, sabe? Voo de cruzeiro, o avião todo escuro. Irmão, esse menino, eu já estava quase levantando. E disse assim: manda, peita esse menino aí. Ele só parou. Ele só parou. E olha, já não era um bebezinho humilde, era um bebê de colo, mas já estava grandinho, porque ele subia na cadeira, e eu atrás olhando, e o menino, sabe? Mas quando ela pegou, que deu peito a ele, é isso que Deus está dizendo: não pare de chorar, de clamar. Fala alguma coisa que glorifica o nome de Jesus. Pastor Paulo, os filhos de Israel clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor, e Deus disse: eu vou dar vitória. Essa tarde é uma tarde profética, tá? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Só se levante, disponibilize-se. E saíram na guerra, apesar de poucos homens, Israel venceu. Venceu diante daquele exército poderoso, 900 carros de ferro. Sabe o que acontece? Sísera foge, o capitão implacável e temido. Sabe para que região ele vai? Sabe para que direção ele vai? Para a direção dos queneus. Os queneus eram um povo que não tinha inimizade com os cananeus. Então Sísera disse: eu vou para lá, eu vou para essa região. A primeira casa que ele encontrou, ele foi entrar na casa. Quem estava lá? Jael. Sabe como é o nome de Jael? Guerreira, valente. Débora é casada com Lapidote, e Jael, 2 lideranças. Débora, que significa abelha, é esposa de Lapidote. Lapidote significa chama, fogo. Toda mulher líder tem que ter um marido que é fogo. E todo marido que é tolo tem que ter uma mulher intercessora.
Débora tem lapidote, Jael tem Heber. Sabe o que significa Heber? Guerreiro. Jael, valente, uma mulher valente com um guerreiro por trás. Toda mulher valente, liderança, tem que ter um Heber. E aí quando Císara chega na porta da casa de Jael, Jael é inteligente. Irmã, não caia na lábia de Satanás. Pergunte por quê? Porque ele quer alojar dentro da sua casa. Ele quer morar na sua casa. Aí Jael inteligente, fala para a irmã do seu lado, não seja tola. Jael disse assim, pode entrar. Sabe o que Jael fez, pastora Andréia? Pegou uma coberta, um lençol e cobriu Císara e disse, fique aqui. Aí um dos textos que eu mais acho lindo no Antigo Testamento, sabe que texto é? É o versículo de número 25 do capítulo 5 de Juízes. Olha o texto, água pediu ele, leite lhe deu ela. Ele achou que Jael estava ali acolhendo dentro de casa, para que ele ali se estabelecesse. Tanto que ele disse assim, fica na porta de vigia, e se alguém vier, me avise. Aí ele, traz-me um pouco de água. Água pediu ele. Aí Jael disse assim, não, eu vou te dar leite. Eu vou te dar leite. Porque no leite, olha a inteligência. Ei, mulheres guerreiras, vocês são inteligentes. Você é inteligente, você é sábia, você carrega algo de Deus, carrega algo profético de Deus. No leite existe a presença de um aminoácido que o corpo não produz, que é chamado de triptofano. No leite possui a presença de um aminoácido que o corpo não produz, que é chamado de triptofano. Este aminoácido modula a produção de sero, que é o hormônio do bem-estar. Ela disse, eu vou lhe dar leite, que é para você se sentir à vontade, que eu vou lhe matar. Então ela pega leite, e com certeza o leite aqui é morno. Ela pega, esquenta o leite, dá ele, produz a serotonina, que é o neurotransmissor que transmite a sensação de bem-estar. Ele estava dizendo, eu estou tranquilo aqui nessa casa, eu já vou até morar aqui. Só que a serotonina é usada na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Jael queria que ele dormisse. Vou dar uma senha para você. Eu estou falando que essa tarde aqui é uma tarde profética. Olha só, não fale a respeito das suas guerras. Tem coisas que você trabalha no oculto, ninguém sabe. Jael não foi dizendo assim, ó, eu vou te dar leite, eu vou fazer você dormir. Jael era inteligente, ela preparou tudo sutilmente, inteligentemente. E quando Císara tomou o leite, irmão, isso aqui não acontece assim, pá. Chegou e dormiu. Ele ficou lá debaixo do lençol escondido. E Jael, depois que deu o leite, ele foi para a porta. Tá tudo bem aqui, entendeu? Só você vai dormir. A mulher precisa ter essa inteligência, sabe? Eu fui pregar há muito tempo atrás numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Baraúna. Como é o nome da cidade? E quando chegou lá, eu me lembro que eu preguei pela primeira vez com uma cantora no Brasil chamada Alice Maciel e Banda. E foi uma festa na praça, em Baraúna. E eu peguei e contei um testemunho que tinha acontecido. Presta atenção nisso aqui. E o testemunho tinha acontecido lá no Rio Grande do Norte, perto de Baraúna. Isso foi há muitos anos atrás. Uma irmã da igreja, do círculo de oração, uma mulher que tinha posses, mulher rica, esposa de um cara muito rico. Na época, ter uma D10, sabe o que é D10? D10 é uma caminhonete da Chevrolet de 3.000 anos atrás, que só rico tinha. D10.
E o marido dela na época era tão rico que ele tinha uma D10. E esse cara odiava a igreja, odiava. Como tem esposos, talvez aqui nesta tarde, tem esposos que não gostam da igreja. Não gosta da igreja, não gosta que você venha à igreja. E esse cara agrediu ela por algumas vezes pelo fato de ela ir para a igreja. E ele, na fazenda, tinha na saída, na entrada da casa, assim que entrava na casa, do lado esquerdo tinha um torno de pendurar chaves. Isso é chamado de torno lá no Nordeste. Era um lugar que pendurava as chaves. Então é um quadrozinho feito de madeira, uma peça de madeira com várias colchetes ou uma madeira acoplada, de sorte que pendura os chaveiros. E ele saía muito pouco com a D10, a caminhonete. Lá nessa cidade passa um rio, e as pessoas pescavam muito nesse rio. Ele estava muito endemoniado, ele tinha demônias próprias. Que ele arquitetou um plano para matar a esposa dele. O que ele fez? Saiu de manhã bem cedo, Rebeca. Pegou a chave da caminhonete e saiu e jogou a chave da caminhonete da ponte no rio e saiu. Irmão, isso aqui é verídico, tá? Ela acordou de manhã, foi para o círculo de oração, orou. Quando está voltando do círculo de oração, ela disse: eu vou passar na peixaria. Quando chegou na peixaria, o irmão, o dono da peixaria, disse para ela: irmã, olha, foi pesca, isso aqui tá novo. Eu só vou tirar as escamas para a senhora. Tirou e ela levou. Chegou em casa, deu a sua moça e disse assim: ó, vamos fazer uma muqueca para comer. E a moça já foi e levou o peixe para a pia. Tá cortando daqui a pouco. Quem aparece na sala? A empregada. E disse assim: ô irmã fulana, essa chave aqui não é a chave da caminhonete? Irmão, esse Deus nosso não é gente não, irmão. É Deus. Ela disse: não é que a chave. E foi lá no torno e viu que no torno não estava o chaveiro com a chave da caminhonete. E ela foi e pendurou. Olhou para o lado de fora, a caminhonete estava lá. O homem foi chegar em casa de noite. O homem já chegou, irmãos, com as demônias próprias. E já foi, ele nem passou pela varanda, ele já foi direto para o quarto, gritando com a irmã, dizendo a ela: cadê a chave da caminhonete? E ela disse pacientemente: está no lugar de sempre. E ele disse: não está. Ela disse: está. Ele disse: eu sei que não está. Ela perguntou: você já olhou? Irmãos, ele é um homem altão, sabe? Ele é presbítero da igreja hoje, porque ele se converteu através disso. Às vezes o diabo pensa que vai se alojar dentro da sua casa, mas Deus tem estratégias poderosas. Levante a mão para dar glória para Jesus Cristo. Água pediu ele, leite lhe deu ela. E quando Císera dormiu, irmão, o único que não dorme é o guarda de Israel. Que choquede ali devarilastó. Esses dias me perguntaram num podcast: pastor, o que é que você acha dos sonhos de Deus? Falei: Deus não sonha, quem sonha somos nós. Segundo Freud, sonhos são fenômenos psíquicos que acontecem quando a pessoa está dormindo. Agora Deus nos dá sonhos para sonhar.
E o sonho que Ele nos deu para sonhar, esse sonho se cumpre. Mas Deus mesmo não sonha, porque Deus não bate nem a pálpebra. Que choquede ali deve ali lastó. Eu velo sobre o que eu digo. Deus nem a pálpebra bate. Não deixa que o inimigo se aloje dentro da sua casa. Tem algo poder. Ei, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Você vai vencer essa guerra. Deus vai te dar estratégias. Talvez seja alguma coisa até simples. Sabia, pastora? Sabia, pastora Michele? Às vezes é até simples. Leite é simples. Mas quem foi que Deus? Mas quem foi que disse que Deus precisa das tuas argúcias? Quem foi que disse que Deus precisa da tua formação? Quem foi que disse que Deus precisa das tuas habilidades? O que Ele quer fazer é o nome dEle ser glorificado. É por isso que Débora canta. Débora canta. Débora canta. Débora canta. E o nome de Débora está aqui, não está? Sejam sinceras, quantas crianças não são colocadas o nome de Débora? Às vezes até mesmo antes de nascer. Tô certo, pastora Simone? Tô certo, pastor Paulo? Débora, a abelha. Olha o legado que esta mulher deixou. Isso aqui é profético, gente. Mas nem sempre as mulheres do Antigo Testamento tiveram nomes. Sabia? Às vezes foram mulheres anônimas. Tipo a mulher de Sunem. Tipo a mulher de 2 Reis 4, a viúva. Ah, mas essas mulheres lutaram apenas por si mesma. Mas isso aqui deixa uma herança. Você não lembra quando um certo guerreiro de Davi, chamado Seba, se rebelou contra Davi, e ele fugiu de Davi, e o texto diz, em 2 Samuel, a partir do capítulo de número 20, que este Seba entrou numa cidade chamada de Abel Bet-Maaca. Lembra desse texto? Lembra? Abel Bet-Maaca. E quando ele entrou dentro dessa cidade, que se alojou dentro da cidade, a Bíblia diz que Joabe, guerreiro implacável, foi atrás com um número de soldados para matar Seba, rebelde. Lembra? E eles sitiaram em volta da cidade de Abel Bet-Maaca. Ninguém se levantou, exceto uma mulher, que a Bíblia não fala do seu nome. Você está pensando que sempre você vai ter nome? Hã? Eu sei que às vezes você não está aqui na frente, porque você não tem habilidades para dirigir um culto. Está pensando que pregar é fácil? Eu estou tremendo as pernas. E eu poderia estar confortavelmente bem, porque eu estou diante de mulheres. Eu estou diante de uma convenção que é costumeiramente falar para vários pastores, teólogos, mestres. Nem todo mundo tem habilidade de pregar. Nem todo mundo tem habilidade de cantar. Como que tu vai cantar se tua voz é desafinada? Como? Se tu for cantar aqui, todo mundo vai embora. Canta em casa, canta coletivamente. Tem gente que canta porque é afinado. Tu não vai dirigir um culto porque você vai tremer. Você não tem habilidade para dirigir um culto, não tem desenvoltura para dirigir um culto. Fica nervoso, a voz embarga. Você não tem habilidade para ficar na porta. Mas quem foi que te disse que você é menos do que eu que posso pregar? Quem foi que te disse que você é menos que a pastora Michele, que deu essa palavra por último aqui na manhã de hoje? Quem foi que te disse que você é menos do que a pastora Grace, que coordena as pedras? Quem foi que disse a você? As pessoas mais importantes dentro do reino de Deus, sabe quem são? Pergunte quem? Colunas. São as colunas que são mais importantes. Meu pai morreu. Nunca vi ninguém sofrer tanto quanto meu pai. Foi o homem que eu mais vi sofrer na minha vida, foi meu pai. Sofreu 7 meses e 16 dias. Meu pai tem muitos filhos: Eusírio, Domilson, Nilson, Ney, Laércio, Cláudia, Lia, Helena, Maria, José, Veronice, Nilza, Elizabeth, Osmi, Genildo, Sandro, Cláudia. Eu não consigo lembrar todos, porque tem mais de 20 irmãos. E
meu pai casou-se com a minha mãe depois que ele havia se casado com a Edith. Essa Edith, ela teve problemas psicológicos, inclusive até psiquiátricos, e ela tinha esses tipos de problemas, e meu pai acabou vivendo com a minha mãe. Depois da minha mãe, meu pai arrumou uma outra mulher, que era uma professora. Nós éramos filhos de santo de terreiro de candomblé. Eu me lembro que eu era pequeno e eu tocava pandeiro de samba. A minha mãe manifestava caboclos, minhas irmãs. Tinha uma festa na minha casa, dia 13 de junho, que iam pessoas de vários lugares para essa festa. Tinha um quarto só para bebidas, velho barreiro, alcatrão, tatuzinho, me lembro como fosse hoje. Fora aqueles barris azuis cheios de cachaça, etanol. Matava porco, galinha, gado, carneiro. Às vezes no outro dia, 5 horas da tarde, tinha pessoas caídas pelos terreiros da fazenda onde a gente morava. O meu pai teve um problema e o médico da família, Dr. Delormes, ele disse que o problema do meu pai era muito simples. Aí o que meu pai fez? Meu pai foi para a casa de Maria Bacelar, que era a maior feiticeira depois de Menininha do Cantuá, que ficava na cidade de Irará, próximo da segunda capital da Bahia, chamada Feira de Santana. Era uma mulher que estava muito na fama de ser uma espírita que operava as pessoas com a unha. E pessoas de várias nacionalidades iam para lá. Eu era pequeno na época e meu pai se deitou numa varanda. A casa dela era muito grande, tinha um varandado, assim a gente chama de varandado na Bahia. E as pessoas se deitavam, pastor Paulo, e ela pegava um lençol branco, cobria as pessoas, e com a unha ela fazia um risco em cima da enfermidade. E ela fez isso com meu pai, e meu pai saiu riscado. Naquele dia a gente voltou para casa muito feliz, porque meu pai achou que ele estava curado. E isso passou por mais de um ano, meu pai nessa condição, achando que estava curado. Mas é aquilo que Jesus disse em Lucas capítulo de número 11: o diabo, Satanás, não expulsa seus próprios demônios. O meu pai voltou a sentir dores depois de muito tempo, depois de algum tempo, e meu pai foi no médico da família. O médico encaminhou ele para a capital, Salvador, a 200 quilômetros da cidade que a gente morava, e meu pai foi diagnosticado com um câncer, e o câncer era metástase, e tomou o corpo do meu pai inteiro. Meu pai foi parar na casa do meu irmão por parte de pai, Osiro, que se casou com uma moça que depois passou a ser da igreja, como é casado até hoje, a Neide, da Assembleia de Deus, cujo pastor na época era pastor Crispim, que hoje é pastor no extremo sul da Bahia, na cidade de Medeiros Neto, quase divisa ali com o Espírito Santo. Meu pai sofreu 7 meses e 16 dias. Sabe o que é você entrar numa casa e você ouvir o grito de uma pessoa? Oi, 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 oi. Ele gastou tudo que tinha para ser curado, e meu pai não foi curado. Ele não tinha mais carne para aplicar a injeção, começou a aplicar na ponta do dedo do pé, porque já não achava mais nada nele, ele estava a pele e o osso, apenas a pele e o osso. E o pastor Crispim todos os dias lá na casa do meu irmão, falando para o meu pai: aceita Jesus, seu Neca. O nome dele era Manuel Pereira da Silva Neto, mas todo mundo chamava de Neca da Aliança, por causa que a nossa fazenda era chamada Fazenda Aliança. Um alemão de quase 2 metros de altura. 7 meses e 15 dias, e nesse dia faltava um dia para ele morrer. Ninguém sabia disso, e o pastor Crispim lá dizendo: seu Neca, aceite a Jesus. Ele nem falava mais, ele nem falava. E nesse dia meu pai balançou a cabeça, dizendo com dificuldades que queria aceitar a Jesus como Salvador. A minha mãe Elisa, analfabeta, anônima, que na época não era crente, serva, servia ao diabo. Minha mãe disse que naquele dia que meu pai deu a vida dele para Jesus, na noite que sucedeu a sua entrega,
O meu pai dormiu. Diz que ele acordou, era mais de 8 horas da manhã. E ele acordou chamando a minha mãe com o dedo apoiado na cama, e ele fazia assim, ó, chamando minha mãe. E a minha mãe chamava ele de nego, e chegou perto dele e disse: o que você tem, nego? E meu pai falou. Ela disse: você dormiu a noite toda? Ele disse: bem, era assim que ele chamava a minha mãe Elisa. Bem, eu tive um sonho. Eu vi uma cidade brilhando como o sol. Palavras da minha mãe. Uma cidade brilhando como o sol, e uma mão ficava me chamando. Meu pai disse isso, e naquela tarde meu pai faleceu. Sabe o que aconteceu nessa época? A minha mãe ficou sem nada. Meu pai deixou apenas um terreno, que lá é medido por braças. Eu tinha umas cabeças de gado. Tem uma história muito longa por trás disso aqui. A gente se desfez de tudo e acabou comprando uma casinha no lugar, porque a gente tinha que sair daquela fazenda que a gente morava, porque agora já pertencia aos filhos do casal. Porque naquela época, eu tô com 51 anos de idade, vocês não é dessa época. Naquele tempo era assim. Quem era filho tipo bastardo, que não era do casamento, não tinha direito à herança. E a minha mãe foi trabalhar de lavar roupa de ganho na época. Você olhava para minha mãe assim, você dava dó. Até que um dia, minha irmã mais velha, que tinha sido expulsa de casa pelo meu pai, que morava já em Salvador, pega minha mãe e leva minha mãe para Salvador. Minha irmã levou minha mãe para a casa de um presbítero chamado José Silva, um homem muito usado por Deus. Eu nunca vi um homem usado por Deus como aquele. Eu nunca vi. Esse evangelho que a gente vive hoje, irmão, eu desconheço esse evangelho que a gente vive hoje. A gente vive muito na superfície. A gente vive muito. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava, irmãos. O que eu carrego é um legado desse cara chamado José Silva, o avô dos meus filhos. Esse homem, você olhava para ele e você chorava por causa da glória de Deus que repousava sobre ele. Eu cansei de tirar 5 horas, 6 horas, 7 horas, 10 horas de joelho com José Silva dos Santos. Eu não fiz isso uma vez, 2, 3, não, eu fiz muitas. Eu nunca vi ninguém falar línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, melhor dizendo, como José Silva. Nós vivemos uma profundidade no evangelho, e um dia eu fui pregar com ele numa cidade chamada Feira de Santana. E quando chegou em Feira de Santana, o diácono, porque era uma congregação, na hora do almoço, Deus tomou aquele diácono, olhou para José Silva e olhou para mim. Eu era muito novo na fé na época, desculpe porque eu estou me emocionando. E sabe o que aconteceu? Aquele diácono disse assim para José Silva: a partir de hoje esse menino vai dar continuidade ao seu chamado. Tem gente que você não conhece, mas deixou um legado. Era coluna, irmãos. E a minha mãe foi lá na casa de José Silva, e ele cortava cabelo. Ele tinha uma barbearia. E quando ele chega nessa barbearia, minha mãe foi para receber oração. E quando ela chegou lá, ela disse: eu não quero receber a oração do senhor, não. E passou um tempo, ele disse: tudo bem. Só que havia ali uma barbearia, não é? Ela disse: seu Zé, você tem como cortar o meu cabelo? Aí ele disse: tenho. Ele levou minha mãe lá para dentro do salão de beleza, lá para a barbearia. Quando a minha mãe se assentou na cadeira do cabeleireiro, pastora Michele, que o José Silva colocou as mãos na cabeça da minha mãe, os demônios se manifestaram na minha mãe ali assentada. Eu não conheço outra pessoa que aceitou Jesus cortando o cabelo, só minha mãe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. A minha mãe carrega algo de Deus que ninguém tem. A minha mãe tem 2 bolachas no joelho, irmão, que você não tem noção. Eu ligo pra ela assim de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Benção, mamãe, olha lá, vê se não morre. Eu sempre brinco com ela: não morre não, viu, véia? Ela disse: mas que menino, moleque. Minha mãe, mas que menino atrevido. Minha mãe diz assim: mas que menino atrevido. Eu tava orando por tu agora. Eu saí foi dos joelhos. Tem gente, irmão, que não é visível, ninguém sabe, ninguém te conhece, mas você é coluna dentro da casa de Deus.
Você tem o ministério da intercessão. Você vai no hospital, você evangeliza nas ruas, você distribui comida, você faz o social. Não é porque você não está aqui que você é inútil, você é mais útil do que eu. Essa mulher aqui, ó, esta mulher não tem nome, mas esta mulher salvou uma cidade. Só para a gente não perder aqui, só para você não dormir, só para você não dormir, só para você não dormir. Levanta a mão, levanta a mão. Bate na mão de uma menina aí do seu lado, diga: não precisa estar na fama, só precisa estar na brecha. Você pode salvar uma cidade. Fala para ela: você pode salvar uma cidade. Você pode salvar uma cidade. E eu vou falar para vocês, uma cidade que está precisando ser salva também é Londres. E esse movimento pode começar aqui pelas pedras preciosas. Ai, irmão, que tem glória da glória, que tem aleluia da aleluia. Essa mulher repete após mim. Sabe o que ela disse, pastor? No versículo de número 19 do capítulo de número 20. Põe em 2 Samuel 20, 15 a 19, 4 versículos, 5 versículos, para a gente ler juntos, só para você conhecer essa mulher, que às vezes a gente só lembra só de Débora, Jael, não é? A gente lembra apenas de Sara, e a gente esquece de mulheres anônimas. Leiam todas, por favor, 1, 2, 3. Então Zadok, não, calma, capítulo 15, capítulo 20, versículo 15 a 19, vamos lá, 15, é isso mesmo, capítulo 15, capítulo 20, versículo 15, capítulo 20 de 2 Samuel, versículo de número 15, vamos lá, 1, 2, 3, o exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca, vocês estão aí, irmãos? Eu acho que vocês estão desanimados. Eu vou desistir, viu? Ah, é? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Please. Não, 15. Irmão, eu tenho até 10 horas. Não sejam preconceituosos comigo, viu? Veio e cercou a em Abel Bet-Maaca. Pera aí, uma mulher o quê? Uma mulher o quê? Sábia! Aleluia, glória a Deus. Uma mulher sábia. Oh, que coisa linda, uma mulher sábia. Aleluia, glória a Deus. Eu ia contar algo para vocês aqui, mas é algo muito íntimo, isso não pode estar na internet. Então não filma, tá? Não filma porque tem muita gente que me segue e não pode. Porque envolve 4 pessoas. Envolve 4 pessoas. Uma mulher sábia pode